Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós estamos gravando o dia 8 do propósito Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. Aqui no canal nós estamos nesse propósito de gravar 40 dias, tratando de 40 chaves para que servem como bloqueios para uma vida próspera. Então, quando nós demos o nome Derrubando os Bloqueios para uma Vida Próspera, nós estamos apresentando chaves, estamos apresentando dicas para a derrubada de bloqueios para uma vida próspera. E hoje, o dia 8, nós vamos falar sobre visão progressiva. A visão progressiva é uma habilidade que é necessário desenvolver para se desbloquear uma vida próspera. Vamos ver aqui o que é a visão progressiva. A visão progressiva é uma habilidade de entender que muitas respostas na vida dependerão de um progresso no caminho para se acessar a visão clara da solução. Quando saímos para caminhar durante o dia, podemos enxergar quilômetros do caminho à frente. Mas mesmo assim, a nossa visão é limitada, até certo grau. E só ao chegarmos dali a 5, 10, 15 ou mais quilômetros, é que poderemos responder o que há no caminho todo. Talvez uma pedra, um riacho ou algum ponto especial. Se você começa uma caminhada e dali a 40 quilômetros existe um riacho, quando você percorre os primeiros 5 quilômetros, você não tem a visão do riacho. Você tem que se pôr em movimento, você tem que se pôr no processo da caminhada. Para você passar os 5 quilômetros, depois você chega aos 10, depois aos 15, depois aos 20, depois aos 30, depois aos 35, quando você consegue avistar que existe aquele riacho, que era aquela fonte de água que você estava buscando num dia em que você está ali com sede. Então, mesmo assim, nós prosseguimos no caminho e vamos tomando as decisões no decorrer dele. De noite, com os faróis acesos, nós temos uma vista bem menor do que durante o dia. Mas mesmo assim, avançamos pouco a pouco com o veículo, que enxerga a poucos metros à frente, iluminados pelo farol, e chegamos longe. Quando nós não paramos, quando nós ficamos no caminho. Então, com a visão progressiva, a pessoa se coloca no caminho, entendendo que é só se colocando em movimento é que verá as respostas e soluções ao longo do caminho. Ter visão progressiva é se colocar no caminho, ter paciência nele nas horas difíceis e constância quando tudo indicar que você deve desistir. A leitura bíblica para a visão progressiva é Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Está escrito assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós vemos que esse versículo fala a respeito da luz do amanhecer e fala que o caminho dos justos, ou seja, o caminho daquele que vai ser bem-sucedido, o caminho daquele que vai conseguir obter o resultado favorável à sua dificuldade, é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aquele que é justo, aqueles que são trabalhadores, que são dedicados em aprender, em estudar, em aumentar as habilidades, em desenvolver conhecimentos a respeito de soluções, em conversar com pessoas que têm mais experiência, que são mais sábias, com o propósito de receber respostas, em buscar em oração, buscar na fonte. Nós já falamos no dia 7 desse propósito que Deus é a fonte, Ele é a origem de tudo, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Quando nós buscamos em Deus, que é a fonte da sabedoria, Ele é a verdadeira sabedoria,
nós vamos enxergando cada vez mais e mais no decorrer do caminho o que precisa ser feito para alcançarmos o dia perfeito, que representa aqui o dia da vitória naquela dificuldade que você está passando e enfrentando. Então, desbloqueio da visão progressiva. Como que a gente desbloqueia a visão progressiva? A visão progressiva, ela desbloqueia a sua vida para um caminho de prosperidade, porque entender que a luz dos sábios é como a luz do amanhecer, a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito, faz de você alguém que sempre estará em movimento, tendo paciência e resistência. Aquele que tem visão progressiva, ele não é aquela pessoa que se depara com a dificuldade e para. Ele se depara com a dificuldade e ele imediatamente toma atitudes, ele fica em movimento, ele busca informação, busca leituras, busca contatos com novas pessoas, busca novos caminhos, novas respostas, procura se conectar com outras pessoas para poder sair daquela situação. Ele tem paciência, enquanto ele se debate, ele vai procurando uma forma de avançar, de progredir. E durante essa paciência ele vai tendo resistência, ele vai ganhando força diante das dificuldades ao longo do caminho, o que lhe trará resultados excelentes, simplesmente porque decidiu participar do processo, andar pelo caminho e ser feliz. Qual é a tarefa? Todos os dias desse propósito tem uma tarefa, porque se a pessoa não para executar uma tarefa, ela não guarda aquilo que ela aprendeu. Então, visão progressiva, você descobrirá muitas coisas no caminho. Muitos chegam ao final do ano dizendo, mais um ano passado e não resolvi. Então, entre em movimento. Você só vai descobrir os detalhes que precisará resolver se estiver no caminho do seu projeto. Ficar parado vai gerar temor e nada mais. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, nós lemos que aquele que fica olhando o tempo nunca vai semear. Então, se você fica observando as nuvens, você nunca vai fazer nada. Ponto 2, tenha paciência. Ao enfrentar alguns obstáculos pela falta de conhecimento sobre como resolver os detalhes, procure ajuda de outras pessoas. Isso é o network, ou seja, é o trabalho de conexão com outras pessoas, né? Net em inglês é rede, work em inglês é trabalho, então é o trabalho de você se conectar com a rede de pessoas, conversar com mais pessoas. Busque conhecimento, que é sabedoria, e então aplique para resolver. É muito importante aplicar. Não adianta você ouvir e ficar de braços cruzados. Você ouviu aquele conhecimento e aplica para resolver e você se surpreenderá. Muitas coisas na vida exigirão de você visão progressiva. Um futuro casamento começa com um namoro. Uma grande empresa começa sendo pequena. Um relacionamento começa com uma amizade. E assim é a vida. Conclusão: visão progressiva é a capacidade de ver as coisas lentamente com paciência, resistência e resiliência. A paciência te leva a entender o tempo de todas as coisas e a prosseguir. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 10, a Bíblia fala que existe tempo para todo o propósito debaixo do céu aqui na terra. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher, existe o tempo de sorrir e o tempo de chorar. Existe o tempo de juntar as pedras e existe o tempo de espalhar. Existe o tempo de abraçar, existe o tempo de se afastar. Existe o tempo de chorar, existe o tempo de cantar. Existe o tempo de guerra, existe o tempo de paz. Existe tempo para todas as coisas, mas por mais que você esteja passando por um tempo que é um tempo de dificuldade, que é um tempo de prova, que é um tempo de luta, esse tempo apenas revela que falta para você uma habilidade, um conhecimento para que você resolva essa situação. Tendo paciência e continuando na visão progressiva, sem ter aquela visão de desistente,
mas uma visão de que eu vou progredir. Eu vou ficar aqui até resolver isso com esse espírito de buscar a visão progressiva. Você vai avançar. Você precisa ter resistência. A resistência te ajuda a conquistar tudo o que você quer. Moisés, como guia no deserto até a terra prometida, é um exemplo. Ele guiou o povo de Israel do Egito, saindo do Egito como escravos, até chegarem à terra prometida durante um período de 40 anos. Moisés precisou de muitas informações, de muitas chaves para conduzir o povo. Ele usou a chave da autoidentidade, que nós falamos aqui nesse propósito no dia 6. Ele sabia quem ele era. Eu sou aquele que foi enviado por Deus para conduzir o povo pelo deserto. Ele usou a chave que nós tratamos aqui no dia 7. Deus é a fonte. Ele disse, Deus é aquele com quem eu falo. Ele é o dono da sabedoria, ele é o dono de todo o poder, é o dono de todas as respostas, então eu posso continuar resistindo porque ele está comigo. Josué na conquista do território prometido aos judeus. Moisés conduziu o povo até a entrada da terra. Foi Josué, o sucessor de Moisés, que conduziu o povo nas batalhas para a dominação dos territórios prometidos. Josué também teve resistência, paciência em orientar o povo para ingressar nos territórios prometidos por Deus para o povo judeu. Paulo, nas suas viagens missionárias, o texto de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13, começa a relatar as 3 viagens missionárias que Paulo realizou para anunciar o Evangelho. Ele, durante as suas viagens, que o propósito era anunciar o reino, enfrentou várias dificuldades que são relatadas em Atos dos Apóstolos. Ele passou por uma situação de naufrágio, caiu na ilha, acabou ficando na ilha de Malta, sofreu a picada de uma serpente, colocou o seu braço com a serpente no fogo para que a serpente fosse morta pelo fogo. Depois, tendo a comunhão com Deus, ele foi curado daquele veneno que não fez mal nenhum a ele. Ele também foi preso enquanto ele pregava a mensagem na cidade de Filipos. Ele ficou preso com seu amigo Silas e durante a noite, enquanto ele estava na prisão, ao invés de reclamar, a visão de que ele estava com Deus e de que o projeto que ele tinha estava com Deus, ele conseguia cantar e dentro daquela prisão. Então, os atletas que são campeões das mais várias modalidades esportivas, eles treinam todos os dias. Mesmo quando em um dia eles não conseguem bater o tempo, bater a distância, bater a meta que foi estabelecida, eles continuam treinando com a confiança de que a constância vai trazer a força, vai trazer a capacidade física para que nos próximos dias eles consigam progredir. Por eles terem essa visão de progresso, essa visão de que nós estamos no caminho. A visão progressiva faz com que eles insistam. A cura de uma doença por tratamento específico, quando a pessoa continua tendo resistência no seu processo de tratamento, os médicos dizem que ela se recupera mais rápido. Mas quando a pessoa fica triste, se deixa abalar, ela tem mais probabilidade de agravar a sua doença. E aqui, quando nós falamos de resistência, podemos incluir a questão do casamento, do relacionamento com o filho. Talvez ele esteja drogado, talvez ele esteja perdido e você pense, não há mais saída. Mas se você continuar se conectando com Deus, que é a fonte, nós falamos disso no dia 7 desse propósito, Deus pode responder. A visão progressiva, ela traz esse entendimento de que se você tomar as atitudes
que precisam ser tomadas a cada dia, sem olhar para frente, mas com a confiança de que você está no caminho, fazendo a coisa correta, e você resistindo nesse caminho, resistindo em fazer a coisa correta, você sabe que você vai alcançar o resultado que você espera. E durante esse processo, com paciência e com resistência, você vai passar por muitas situações. Situações de fogo, situações de gelo. Então você precisa ser resiliente. A resiliência te ajuda a se adaptar e se reinventar a cada situação difícil, a cada dificuldade diária para prosseguir. Então essa é a mensagem de hoje, falando a respeito da visão progressiva como uma chave que derruba bloqueio para uma vida próspera. Quando você não tem visão progressiva, mas uma visão derrotista, você fica bloqueado. Mas quando você desenvolve uma visão progressiva, você entende que você precisa continuar na guerra, continuar no caminho, continuar avançando. Você pode não estar vendo agora a saída, mas como um carro que continua a viagem numa noite escura, usando um farol que ilumina apenas poucos quilômetros à frente, você vai avançando. E de caminho em caminho, de trecho em trecho que você vai passando, você vai encontrar a resposta e a saída se você tiver a paciência, a resistência e resiliência. Tenha visão progressiva, tenha paciência, tenha resistência, tenha resiliência. Passou pelo fogo, você já passou. Passou pelas águas, você já passou. Isaías 43 fala: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Então, a resiliência vai permitir que você continue seguindo no caminho, independente das dificuldades. Tenha a visão progressiva, tenha a visão de que tudo que você está fazendo está correto. Continue investindo o melhor de conhecimento e informação para resolver cada detalhezinho que está no meio do seu caminho, porque o objetivo final será alcançado. Deus abençoe. Fique com essa palavra. Amém.